Essa passagem fala sobre os dois discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, versículo 32. Todos encontraram? E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e por nos abrir as Escrituras? E vou ler também em João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais e assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém. No caminho de Emaús, os dois discípulos estavam comentando sobre as coisas que aconteceram, e Jesus se aproximou deles. Mas Jesus não deixou que um reconhecesse. Começou a explanar as Escrituras. E o coração daqueles dois discípulos começou a arder. Ardeu. Até que na hora que chegou o local que eles iam, em Emaús, Jesus fez como que se fosse passar adiante. E eles pediram para Jesus ficar. E na hora que Jesus partiu o pão, foi que Jesus permitiu-se perceber que era Ele que estava ali com eles. E o coração deles ardeu. O presbítero Edmilson falou algo que me chamou a atenção: desperta, tu que dormes. Será que nós estamos dormindo, que nosso coração não arde mais na presença do Senhor? Será que estamos na igreja para sermos verdadeiros adoradores, como eu falava no primeiro começo do culto? Eu sempre presto muita atenção na liturgia do culto, sendo eu pregador ou não, eu presto atenção desde o começo, porque Deus ele vai confirmando cada palavra. Cada um que vem aqui fala coisas diferentes, mas vai sempre confirmando o que ele já queria falar. E a outra passagem que fala, todos já conhecem também, aquela mulher lá na fonte, que recebeu Jesus e comentando sobre a adoração. Jesus falou que chegará a hora que nem naquele monte, nem em Jerusalém adorariam ao Pai. E eu, assim, tenho uma analogia de quando eu era convertido, a gente ia para o monte, a gente ia para a vigília, e eu confesso que a nossa vida era diferente. O primeiro amor é diferente. A palavra do Senhor fala que Deus tem contra nós porque nós deixamos o primeiro amor. Quantos de nós estamos assim, deixando, esquecendo o primeiro amor? Quantos de nós temos que voltar ao primeiro amor? Temos que despertar quando estamos dormindo. Eu ouvi uma coisa, irmãos, eu fiquei assim, meditando em verdade. Muitas das vezes Satanás não quer te tirar da igreja, do templo. Porque muitas das vezes você está no templo, mas não está na presença do Senhor. Porque estar na igreja é uma coisa, estar na presença de Deus é outra. E muitas vezes eu vejo, você vê que está sendo distribuído um maná neste local, e você não está se alimentando deste maná, ele está nem aí se você está aqui dentro ou não. Se a palavra de Deus está sendo ministrada, você está pensando na conta de luz, na conta de água, nos compromissos de amanhã, Satanás não está nem aí, porque ele é astuto, ele sabe perceber quando você está entonizado ou não, quando você está sentindo a presença de Deus ou não. Porque a unção de Deus pode estar na mão de quem está no microfone, mas pode estar na pessoa que está recebendo. Eu confesso que eu vim para esta igreja muitas das vezes, vim por vir. Por quê? Porque eu não estava adorando. Porque eu não estava me entregando à presença do Senhor. E de um tempo para cá eu tenho mudado, tenho procurado estar presente, tenho procurado adorar a Deus. E eu vou te falar que alguns dias atrás eu falei sobre o saudosismo, porque antigamente, quando a gente congregava todos os dias, a gente morava no local, congregávamos numa igreja que era 13 quilômetros de distância, e no dia que não tinha muito na nossa igreja, a gente ia na igreja onde a gente morava, onde a gente morava. Irmãos, aquela era uma época que eu sentia saudade, porque muitas das vezes eu estava ali trabalhando, a minha casa estava no piso
E eu pintei ela com a tinta nova com o piso, e quando eu estava pintando aquele piso, Deus estava me visitando. Aí eu pergunto, será que isso é bom ou é ruim? Será que isso deveria ser para todos ou só para alguns? Porque às vezes a gente mal consegue sentir a presença de Deus na casa de Deus. Como é que vamos sentir na nossa casa? Se não estamos dispostos a ser um adorador em espírito e verdade na casa do Senhor, como devemos ser um verdadeiro adorador no nosso lar, no nosso trabalho, onde passamos? Eu estava com saudade. E Deus começou de novo a me visitar sem ser na casa de Deus. Porque muitos pregadores falam, você tem que ser aqui ou tem que ser lá, no trabalho, em casa, em qualquer lugar, mas eu falo diferente. Você tem que sentir a presença de Deus lá também, não só aqui. Porque é maravilhoso sentir a presença de Deus. E, irmãos, falar em verdadeiro adorador é bem complicado, não é? Ou não? Os irmãos acham que é fácil. Porque existe adoração, existe louvar, existe cantar, e cada uma coisa é diferente da outra. Tem muita gente que canta, mas não adora. E tem gente que adora, mas não canta. E poucos são os que cantam e adoram. Eu falo que uma vez lá em São Paulo tinha segundo dirigente, o presbítero Carlinhos. Uma bênção aquele jovem, uma bênção na casa do Senhor. Só que ele tinha um problema na voz e minha irmã falava. Parece que ele estava louvando com o ovo dentro da boca, o ovo de galinha, que ele não consegue falar. Mas quando ele abria a boca para adorar, ele sentia a presença de Deus. E algumas vezes ele dirigia no culto e me falava para tirar os encargos. Eu falei, irmão, eu não sei cantar. Ele não mais canta, eu quero irmão cante na harpa. Igual a Jezebel, quando ele fica se esquivando. E é igual eu também não sou cantor. E eu dependia da voz daquele irmão, quando eu até canto, mas eu dependia de ouvir a voz dele. Quando ele parava de louvar, eu me perdia todinho, mas enquanto ele estava falando, eu conseguia arranhar um pouco os louvores, porque ele tinha um sangue. E nós vemos outro tipo de adoração, era adoração igual Paulo e Silas, quando estavam na prisão à meia-noite. Começaram a adorar, e aquelas cadeias se quebraram, as portas da prisão se abriram e ninguém saiu. Gente, como é que pode presos não sair da cadeia quando as cadeias são quebradas, quando as portas das prisões são abertas? Só uma verdadeira adoração. E engraçado que a Bíblia fala que eles oravam e cantavam, tem outros livros que falam oravam e louvavam. Mas para mim, meu coração estava adorando o Senhor. E contagiou todos que estavam ali. Eu só fui tão grande, contagiou todos que estavam ali, porque eles não quiseram sair dali, porque a adoração era verdadeira. Eu lembro que uma vez eu estava observando uma irmã também, que ela estava cantando muita harpa, e ela não sabia cantar. Ela se perdeu todinho no ritmo, na voz. E eu conversando com Deus, Senhor, por que essa irmã insiste em cantar o hino da harpa? Aí Deus tocou no meu coração. Observe ela, olhe para ela com atenção. Aí quando eu comecei a olhar, eu falei, olha Senhor, o que o Senhor quer me mostrar? Ele falou, olha os olhos dela. Os olhos dela estavam fechados. Ela estava adorando. E Deus falou, essa aí está me adorando, eu estou recebendo o louvor. Isso é maravilhoso. Mesmo a gente sem saber cantar, mesmo a gente sem ser profissional de música, vamos dizer assim, Deus recebeu a nossa adoração. Não pelo tom da voz, não por estar ritmado, mas porque aquele louvor está saindo do coração. Aleluia. Quem conhece a história do rei Josafá? Josafá tinha 3 povos perseguindo ele, 3 povos guerreando com ele. E ele juntou todo o povo de Judá e apregou um jejum. Não foi só ele que jejuou, ele apregou um jejum em todo Judá para que Deus fosse
falar com ele sobre esta causa. E quando Deus respondeu, Deus falou para preparar os levitas e os homens de guerra, o exército. Eu acredito que Josafá, né, irmão, deve ter pensado, o exército vai na frente e os levitas vão atrás, né? Eu acredito que deve ter pensado nisso. Mas Deus falou diferente. Os levitas vão na frente, o povo do exército vai atrás. Nessa peleja vós não tereis. Aleluia, Pai. Glória a Deus, aleluia. Mas porque quando Josafá recebeu a resposta de Deus, lá no livro, segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 18, diz: então Josafá se prostrou com o seu rosto em terra, e todo Judá, os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Precisou apenas da adoração para ganhar aquela guerra. E gente, o negócio foi tão grande, tão maravilhoso, o mistério foi tão grande, que foram 3 dias saqueando o despojo de guerra. Era tanta gente que vinha contra o rei e foram 3 dias para saquear aquele despojo daquela guerra. Gente, Deus é maravilhoso e não precisou fazer nada. É lógico que Deus age diferente. Em cada situação Deus age diferente. Que nós possamos estar atentos por agir de Deus, para que não venhamos reclamar, para que não venhamos para a igreja sem sentir a presença de Deus. Mude sua atitude. Eu mudei a minha. Comecei a buscar o Senhor, vivo a intenção de adorar. Mesmo que eu não cante, eu não adoro o Senhor cantando. Eu posso adorar de outras formas. E a manifestação da presença do Senhor, gente, é maravilhosa e ao mesmo tempo misteriosa. Porque desculpa os que usam essa técnica, mas quando o pregador, ou alguém está todo baixo, começa a glorificar a Deus, dá glória, dá aleluia, para mim, quem está na igreja não está glorificando, não está dando aleluia, estão falando aleluia, estão falando glória a Deus, mas não estão adorando a Deus. A adoração tem que ser espontânea. Ninguém precisa te induzir a adorar, ninguém precisa gritar para que você sinta a presença de Deus. Basta você estar em sintonia com Deus. Um outro exemplo de adoração que eu olhando na Bíblia, eu tenho como adoração aquela passagem que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando ele baixava a mão, Amaleque prevalecia. Tanto é que tiveram que colocar pedras debaixo do mão dele, porque era velha, a mão era cansada e estava caindo. Eu entendo ali como tipo de adoração. E quando Moisés adorava, Israel prevalecia. Talvez o que está faltando na sua vida para você prevalecer, para você ter suas bênçãos, é adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu falo, irmãos, assim, de mim mesmo, que alguns anos atrás eu via os grandes testemunhos das pessoas, todo mundo tinha um testemunho para contar. Eu falava, Senhor, quando que eu vou ter o meu? Eu quero ter uma experiência sobrenatural contigo. E eu vou falar de uma delas agora, que eu já contei aqui, mas quem ouviu vai ouvir de novo e quem não ouviu não ouviu. Eu tinha um sócio em São Paulo, a gente morava em Francisco Morato, que já é interior de São Paulo, e a gente foi para São Paulo fazer umas compras. E na volta, ele parou para abastecer o carro dele e colocou tanto gasolina como gás. O carro dele era gás GNV e gasolina, colocou os dois. E na hora que foi dar a partida do carro, o carro não pegava. Tenta daqui, tenta dali, nada do carro pegar. Ele liga para o mecânico abre o módulo, dá umas batidinhas no módulo, espera o módulo esfriar. Isso foi 1h30. A gente tentando fazer o carro pegar e nada do carro pegar. Aí Deus colocou no meu coração, pensando, vamos para dentro do carro. E por que eu falei, vamos para dentro do carro? Aí nós chegamos do carro, estava eu e a esposa dele. Eu falei, o que nós somos? Ele crente. O que o crente faz? Ora. Então vamos lá, vamos. Oramos. Na hora que a oração ele deu partida do carro, o carro pegou. Nós saímos do posto cantando a Deus. Cantando não, adorando. Ele cantou, todo mundo desafinado, todo mundo sem ritmo. Não era um canto, era uma adoração. E enquanto a gente estava adorando, o carro estava andando. Quando nós paramos de adorar, o carro parou, deu problema de novo. Aí lá vai nós novamente começar a adorar. Adorávamos, o carro andava.
E foi assim, cerca de 40 quilômetros, de São Paulo até são 40 quilômetros. Foram 40 quilômetros adorando a Deus. E isso é maravilhoso. E no meio do caminho, aquela adoração estava tão boa, que de repente a esposa do santo começou a entregar a profecia, e ele parou o carro, porque ele foi em dúvida se era para ele, se era para mim, ela estava profetizando, e ele parou o carro. E na hora que ela piscou a mão no meu ombro, parece que eu estou num choque, mas um choque